Que a paz de Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Sejam bem-vindos. Hoje vamos analisar um material que é uma verdadeira academia de sabedoria, sabe? Um texto com milhares de anos que continua a nos desafiar. O capítulo 20 do livro de Provérbios. É um capítulo bem denso, porque à primeira vista parece, assim, uma coleção de conselhos meio aleatórios sobre vinho, reis, preguiça, negócios. Mas quando a gente olha de perto, emerge um fio condutor fascinante. Exato. E para nossa conversa, a gente está se baseando em anotações de duas bíblias de estudo, a Roma e a Nova Almeida atualizada, que vão nos ajudar a cavar um pouco mais fundo. E a nossa missão aqui é justamente seguir esse fio condutor, tentar descobrir como tudo isso, desde, sei lá, o que se bebe até como se governa, está conectado. E essa conexão parece ser uma ideia central, a batalha constante entre a integridade e a duplicidade. Sim, tanto nas nossas ações públicas quanto no nosso mundo interior, né? Isso. É uma jornada que começa do lado de fora, com comportamentos que todo mundo vê, e vai nos levando cada vez mais para dentro, até chegar no núcleo do nosso caráter. E o ponto de partida é um aviso bem claro sobre algo que pode nos desviar do caminho antes mesmo de a gente começar. Ok, vamos começar por aí então. O capítulo abre com o versículo 1. O vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço, todo aquele que é vencido por eles não é sábio. O que me chama a atenção logo de cara é a linguagem. Não diz que o vinho é mau, mas que ele é zombador. Exato. Quase parece que o texto está culpando a bebida, e não a pessoa. Como a gente deve entender essa personificação? Então, essa é uma ótima observação, porque o autor usa a personificação para descrever o efeito da substância. O termo hebraico para zombador implica um desprezo arrogante. Ah, entendi. A bebida personificada, ela meio que zomba da pessoa que ela domina, fazendo-a de tola, tirando a dignidade. O foco não é o álcool em si, mas a perda de controle. O ato de ser vencido. Exatamente. É o primeiro exemplo no capítulo de como algo externo pode expor uma fraqueza interna. Quando a gente perde o autodomínio, a sabedoria se vai. A gente vira uma caricatura de nós mesmos. Entendi. O problema então é a submissão, é se deixar dominar. E essa falta de sabedoria e integridade não se limita ao copo. O capítulo rapidamente leva isso para o mercado. O versículo 14 é um retrato que, nossa, parece ter sido escrito ontem. É verdade. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. É a imagem perfeita da duplicidade cotidiana. Ele deprecia o produto para baixar o preço e depois se vangloria da sua esperteza. É uma desonestidade sutil que é até socialmente aceita em muitas culturas. Exato. Muita gente hoje em dia chamaria isso de a arte da negociação. Onde que este provérbio traça a linha entre ser um negociador esperto e ser simplesmente desonesto? A linha é traçada pela integridade do caráter. E o capítulo deixa isso muito claro no versículo 10, que diz: 2 pesos e 2 medidas são abomináveis ao Senhor. As nossas fontes explicam que, literalmente, isso se referia a comerciantes que usavam um peso falso, mais pesado, para comprar matéria-prima. Certo. E outro, mais leve, para vender o produto final. Era uma fraude calculada. O princípio aqui é que Deus detesta a duplicidade. Entendi. Não importa se é no copo, onde a pessoa perde o controle, ou no balcão, onde ela manipula o controle. A sabedoria bíblica insiste que tem que haver uma consistência entre o que você é, o que você diz e o que você faz. A arte da negociação, digamos assim, termina onde a mentira começa. Essa questão da integridade e da ação consistente me leva ao outro grande tema aqui, a preguiça versus a diligência. A duplicidade do preguiçoso é com ele mesmo, né? Ele quer os resultados, mas não as ações. Exato. O versículo 4 é quase cômico na sua precisão. O preguiçoso não ara a terra por causa do inverno, mas na colheita procura e nada encontra. Perfeito, a desculpa é o frio. Uma das notas de estudo contextualiza que a aração na Palestina antiga ocorria no outono, antes das chuvas de inverno, ali por volta de novembro.
Ah, então era o momento certo. E na única janela de oportunidade para preparar o solo. Sim, o tempo estava esfriando, mas era agora ou nunca. A pessoa preguiçosa sempre encontra uma desculpa plausível, sabe? Ah, tá frio, não é o momento ideal, vou esperar um pouquinho mais. E acaba adiando o trabalho essencial. Isso. É a mentalidade da procrastinação levada às últimas consequências. Não é só adiar um relatório, é adiar a própria semeadura da vida. E a consequência, como o texto diz, não é uma punição divina arbitrária, é apenas lógica. Quem não planta, não colhe. E é uma lógica implacável. Não tem como enganar o ciclo da natureza. O provérbio é um lembrete muito poderoso sobre causa e efeito, sobre responsabilidade pessoal. O futuro é construído sobre as ações ou as inações do presente. Abra os olhos e você terá pão com fartura. Abrir os olhos parece ser mais do que só acordar cedo. É uma metáfora para um estado de espírito, não é? Sem dúvida. Significa estar alerta, engajada, ciente das oportunidades e das responsabilidades. Não é uma condenação do descanso, que é essencial, Claro. mas do amor ao sono, o amor à inatividade, à passividade. É um chamado para viver de forma consciente e produtiva. A provisão, o pão com fartura, é o resultado de uma vida vivida de olhos abertos. E essa questão da responsabilidade e das consequências se torna ainda mais crítica quando a pessoa tem poder sobre os outros. E o capítulo mergulha nisso de cabeça ao falar sobre os reis. Sim, aí a escala aumenta drasticamente. O versículo 2 é aterrorizante. O terror do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca põe em risco a própria vida. Nossa! Isso nos transporta para um mundo de monarquia absoluta, onde a ira do governante era basicamente uma sentença de morte. É um conselho bem pragmático. Seja prudente ao lidar com o poder. Mas o capítulo não para por aí, o que eu acho fascinante. Ele não diz apenas tema o poder. Ele também se vira para quem tem o poder e diz como ele deve ser exercido. Exato, tem um equilíbrio. Por um lado, tem a justiça implacável do versículo 26. O rei sábio espalha os maus e faz passar sobre eles a roda. E essa imagem da roda é muito forte. Nossas fontes explicam que se refere à roda de debulha, um instrumento pesado, sabe, de madeira, com pedras ou ferro incrustado, que era puxado por bois sobre os grãos para separar o trigo da palha. Imagina a cena. É um ato violento, esmagador, mas essencial para separar o que alimenta do que é inútil. A imagem que o autor quer evocar é a de uma justiça enérgica, definitiva, que sabe discernir e purificar a sociedade dos elementos corruptos. Uma justiça forte, sim. Mas não é isso que, no fim das contas, sustenta o trono? E aqui o capítulo faz uma conexão brilhante. Isso! O versículo 28 diz: a bondade e a fidelidade guardam o rei, e com a bondade ele sustenta o seu trono. E aqui está a conexão que unifica tudo. A mesma integridade que era exigida do comerciante com os seus pesos e medidas, É agora a fundação do reino? efeito, o que sustenta o poder a longo prazo não é o rugido do leão, não é o medo, mas o caráter do líder. A bondade, a palavra hebraica é hesed, que significa amor leal, misericórdia e a fidelidade. A verdadeira estabilidade de uma nação, segundo Provérbios, vem da mesma fonte da honestidade na feira. Um caráter que não tem duplicidade. Falando em discernimento, tanto para o rei quanto para nós, o versículo 5 usa outra metáfora belíssima. Os propósitos no coração do homem são como águas profundas, mas o homem de entendimento sabe trazê-los para fora. Confesso que, ao ler isso, a primeira coisa que me veio à mente foi o quão difícil é entender a nós mesmos, nossos próprios motivos. É uma imagem perfeita para a complexidade da psique humana. Nossos planos, nossas motivações reais muitas vezes estão lá no fundo de um poço escuro. Sabe, obscuros até para nós mesmos. Sim. E o texto diz que uma pessoa sábia, um bom conselheiro, um amigo leal, ou até nós mesmas, em momentos de reflexão profunda, tem a habilidade de puxar, como se usasse um balde, esses propósitos para a luz da consciência. Isso existe paciência, perguntas inteligentes e uma escuta muito atenta. O que levanta uma questão prática.
Será que a gente está se cercando de pessoas que nos ajudam a puxar essa água? Ou de pessoas que só agitam tudo e deixam a água mais turva? Exatamente. Ou, pior, de pessoas que jogam mais coisas dentro do nosso poço. A escolha de conselheiros é uma das decisões mais críticas da vida, seja para um rei ou para qualquer um de nós. E de todos esses temas, vícios, negócios, trabalho, liderança, parece que agora o capítulo vira o holofote completamente para dentro. Chegamos ao núcleo da questão. Sim, O versículo 27 é um dos mais profundos de todo o livro. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que sonda tudo o que há no mais íntimo do seu ser. é uma afirmação teológica e psicológica poderosa. Essa lâmpada do Senhor é a nossa consciência. É a capacidade de autoavaliação e discernimento moral que Deus implantou em nós. Não é uma força externa. Não, é interna. É uma luz que nos foi dada para iluminar os cantos mais escuros da nossa alma, para expor nossas verdadeiras intenções, medos, desejos. É o nosso guia interno, nosso sistema operacional moral. E o que essa lâmpada revela quando a gente acende de verdade? O capítulo parece responder a isso com uma pergunta devastadoramente humilde no versículo 9. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? É uma pergunta retórica, né? E a resposta implícita e ensurdecedora é: ninguém. Ninguém. Depois de nos dar essa ferramenta incrível, a lâmpada da consciência, o texto nos força a concluir que, mesmo com ela, não conseguimos nos limpar por completo. Como as notas de estudo ressaltam, esse versículo é um antídoto universal contra o orgulho e a autossuficiência. Ele nos lembra da nossa imperfeição, da nossa necessidade de uma purificação que venha de fora de nós, de Deus. Você não acha que na nossa era de notificações constantes, de distrações infinitas, essa lâmpada fica meio ofuscada pelas telas dos celulares? A ideia de sondar o íntimo parece quase um luxo, um ato de coragem que poucos se permitem. Concordo plenamente. A gente vive numa cultura que nos encoraja a olhar para fora o tempo todo, pro feed, para as notícias, para a vida dos outros. O silêncio e a introspecção que são necessários para deixar essa lâmpada fazer seu trabalho são ativamente desencorajados. Talvez o maior desafio para a sabedoria hoje seja simplesmente criar espaço para que essa luz interior possa brilhar e nos mostrar o que realmente está lá dentro. E, às vezes, o que é necessário para essa purificação não é um momento de silêncio, mas uma experiência dolorosa. O último versículo do capítulo, o 30, é bem chocante para a nossa sensibilidade moderna. É bem forte. Os açoites que ferem purificam o mal e as pancadas limpam o mais íntimo do ser. Isso soa muito duro. É extremamente duro. E a gente precisa ler com cuidado. A ideia central não é um endosso à violência gratuita, mas o reconhecimento de que a correção, para ser eficaz, muitas vezes precisa ser sentida. Entendi. A dor, seja a disciplina física no mundo antigo, ou hoje as consequências emocionais de um erro, a dor de um relacionamento quebrado por nossa culpa, a dificuldade de um processo de reabilitação, ela funciona como um agente purificador. Certo. Uma das notas usa a expressão remoção da mancha. A lição duradoura é que o crescimento e a purificação raramente acontecem na zona de conforto. Muitas vezes, são as experiências difíceis que nos ensinam as lições mais profundas e que limpam o mal do nosso coração. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Passamos por um tour completo da experiência humana, os perigos dos vícios, a integridade nos negócios, a necessidade de trabalho diligente, os pilares de uma liderança justa. E, finalmente, um mergulho profundo na nossa própria consciência. Exato. Fica claro que este texto antigo é um manual incrivelmente relevante para viver com integridade hoje. Sim, e a jornada que ele nos propõe é muito clara. Começa com honestidade nas pequenas coisas, nos pesos e medidas do dia a dia, e nos mostra que essa mesma honestidade é o que sustenta reinos. Ele nos chama a responsabilidade com o nosso futuro, a prudência com o poder e, acima de tudo, a uma honestidade radical conosco, sob a luz daquela lâmpada que Deus colocou em nós.
E essa imagem da consciência como uma lâmpada divina dentro de nós é o que fica, né? E talvez a reflexão final que este capítulo nos deixa seja exatamente essa. Se o nosso espírito é a lâmpada do Senhor, projetada para examinar nosso íntimo, com que frequência a gente realmente para no silêncio do dia a dia e dá a ela permissão para fazer seu trabalho? Boa pergunta. Ou será que vivemos tão ocupados, tão barulhentos, que mantemos essa lâmpada na gaveta, talvez com um pouco de medo do que ela possa revelar sobre quem realmente somos? Uma pergunta profunda para refletirmos. Que Deus abençoe todos os ouvintes.